Você conhece alguém que detesta jogar ou ver filmes de terror? Ou você mesmo passa longe dessas coisas e não sabe por que tem gente que gosta? Hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema e tentar entender o porquê que o terror é tão convidativo. Eu sou a Laís e sejam bem-vindos! Essa é a época perfeita pra gente falar sobre esse tema, porque o Halloween está chegando. E pra onde você olhar vai ter alguém produzindo conteúdo de terror. Eu já faço vídeo sobre esse tema o ano inteiro, mas dessa vez eu quero abrir a conversação de um jeito diferente, indo na raiz do porquê que a gente gosta do terror. Essa é uma das perguntas que mais me fazem quando eu participo de entrevistas. Por que você gosta tanto de terror? Isso não vai contra se sentir bem em ver um filme, se sentir bem jogando alguma coisa? Não, sentir medo não é algo simples e existem várias camadas emocionais que se tornam ativas quando alguém sente medo. Então vamos lá, passo a passo. O que é sentir medo? O medo é, em resumo, uma forma do corpo nos preparar para uma possível ameaça ou situação perigosa. O nosso instinto de autopreservação e sobrevivência é tão poderoso que ao menor sinal de perigo, o cérebro envia sinais para todo o corpo, avisando que cada parte tem que ficar alerta para reagir rápido se necessário. Por isso, seu corpo pode ficar enrijecido ou suas pernas param firmes numa posição que facilitaria a corrida. Você nem nota, mas o seu cérebro já está preparando seu corpo para aumentar as chances de você sobreviver. Sua própria audição fica mais afiada e o seu coração bate mais rápido para levar o sangue aos membros, o que vai te ajudar a ter aquela explosão de adrenalina quando começamos a correr. Também é o medo que nos ajuda a lembrar de uma experiência ruim que a gente teve, na tentativa de impedir que a gente faça de novo, como colocar o dedo na tomada ou pular de um lugar que parece ser muito alto, correr com algo afiado na mão ou até responder para alguém que aparenta ser muito violento. E existem muitos tipos de medo, aqueles que vêm com uma experiência própria ou vendo o que aconteceu com outra pessoa. E tem aqueles que fazem parte do nosso instinto animal, aqueles que nós nascemos com. E até agora eu falei dos medos saudáveis, aqueles que nós precisamos ter para poder nos manter seguros. Mas é claro que existem medos tóxicos e que nos prejudicam, e esses precisam sim ser tratados, como traumas e fobias. E esse lado sombrio do medo não é algo que é procurado quando as pessoas assistem a algo de terror. Muitas obras de terror usam a temática de trauma, abuso, fobia, distúrbio, doenças e mais quando vão criar suas narrativas, mas de forma alguma elas devem ser exploradas para gerarem mais desses sentimentos nas pessoas. Apesar de às vezes tratarem dessas coisas, o objetivo ainda é alcançar o lado saudável do medo. Se você viu ou jogou algo de terror que te deu gatilhos ou trouxe sensações muito ruins, procure conversar com alguém sobre isso. Talvez você tenha algo não resolvido em sua vida, ou talvez aquele tipo de terror não seja para você, como os gore, onde tem muita tripa, sangue para todo lado. Motoqueiro louco. A minha formação me permite falar mais profundamente de língua, linguagem e literatura, por isso que vocês me veem falando bastante sobre roteiro aqui no canal. Mas para esse vídeo, que eu quis me embasar mais sobre o lado psicológico do medo, eu estou usando alguns artigos científicos de fontes seguras para poder tentar explicar um pouquinho o que acontece com a gente. Um desses artigos é O Porquê Sentimos Medo, da UFSM, com falas do professor de Ciências Sociais e doutor em Sociologia, Francis de Almeida. Eu falei sobre terrores que talvez não sejam para você, mas o que é isso? Se nós somos da mesma espécie e a reação ao medo é algo animal, por que cada um pode ter um terror diferente? Segundo Francis, existem duas linhas principais que discutem o medo humano, a naturalista e a culturalista. A naturalista vê o medo como uma manifestação universal dos seres humanos, de que há elementos que são universalmente produtores de reações de medo. Um exemplo é você estar na água e ver um tubarão enorme vindo na sua direção, ou você estar prestes a cair de um prédio muito alto, ou alguém apontar uma arma para você com a clara intenção de atirar. Essas são situações onde é natural ter medo e qualquer um teria. Já a linha do culturalismo leva em consideração a variedade de experiências e a percepção de cada indivíduo.
geralmente dentro de um contexto. O culturalismo afirma que o objeto causador de medo varia histórica e culturalmente de acordo com o estoque cultural da pessoa. Um exemplo é quando deixamos uma mulher sozinha numa sala com vários homens. Ela possivelmente ficará com medo. Já se fosse o contrário, um homem numa sala cheia de mulheres não sentiria tanto pavor assim. Ou quando uma pessoa branca está andando numa rua à noite e vê uma pessoa preta vindo em sua direção. Então a branca atravessa a rua para evitar o contato, às vezes sem nem entender o porquê de ter medo de alguém de outra cor. Tudo baseado no racismo sistemático que nos ensinou que pessoas pretas seriam perigosas. É claro que uma mulher ter medo do homem tem cabimento porque historicamente tem a opressão do machismo. Já você ter medo de alguém, uma pessoa de outra cor, por exemplo, uma pessoa branca, ter medo de qualquer outra pessoa, quase sempre é enraizado no preconceito. Os medos culturais são aqueles que nos afetam como comunidade, como sociedade. Estão muito ligados a machismo, racismo, xenofobia, LGBTQ-fobia e outros. Mas também dentro do culturalismo existem os medos pessoais, onde cada pessoa pode apresentar uma variação de um medo conforme as suas experiências pessoais. Algumas mulheres não suportam ler, ou ver, ou jogar um jogo que tenha qualquer conteúdo de violência sexual, por talvez ter passado por isso ou conhecer alguém próximo que passou. E essas experiências nos respondem aquele comentário que eu fiz antes, o do porquê que tem pessoas que parece que gostam ou não se importam em ver filmes gore. A pessoa pode trabalhar em algo que faz ela ver aquilo o tempo todo e nem se importa mais. Outra pessoa acha tudo muito nojento, mas consegue manter na cabeça que é tudo falso. Outra pessoa, tipo eu, pode ter pesquisado muito sobre como essas cenas são feitas e agora só consegue ver gelatina e massinha em todas elas. Então não é necessariamente uma questão de ser corajoso ou não, mas sim de quais as experiências que te moldaram até você chegar nesse momento em que você está consumindo isso. E por isso que quando eu falo talvez esse terror não seja pra você, eu posso estar me referindo a você não estar se sentindo bem em consumir isso, ou que você não tá tendo reação nenhuma, nem medo, nem nada, ou que talvez seja interessante você experimentar outros tipos de terror. Então antes de falar, esse filme ou jogo de terror não é bom porque ele não dá medo, lembre-se que ele pode só não ter dado medo em você. Uma coisa é o jogo ser ruim porque foi ruim mesmo, mal planejado, jogabilidade chata, level design quebrado. Outra coisa é você falar que foi ruim porque não te deu medinho. Um bom exemplo para essa questão é o jogo A Bruxa de Blair de 2019. É um jogo muito bom que começa com uma ótima construção de atmosfera. A ambientação, o design de som são incríveis e ajudam muito na imersão. Só que lá pela metade do jogo, a imersão vai se perdendo porque ela vinha sendo uma constante. E quem trabalha com roteiro sabe que, mesmo que você queira manter a tensão alta sempre, tem que ter nuances, senão o jogador acaba se acostumando a sentir sempre a mesma coisa, e aos poucos vai perdendo a imersão e o medo. É imprescindível que você dê os famosos fôlegos ou alívios na trama para que a pessoa baixe a guarda novamente, assim ela vai sentir o próximo baque com mais força. Até em jogos muito tensos e corridos como Outlast, se você prestar atenção nas cenas, vai perceber alguns leves pontos de alívio de estresse aqui e ali. E em Bruxa de Blair, eles até tentam colocar alguns alívios, mas como o aumento de tensão não acompanha esses fôlegos, acaba dando a sensação de que o jogo perdeu o sentido de ser de terror. E não tem como responder o porquê que as pessoas gostam desse gênero sem antes falar dos 3 níveis de terror: a repulsa, o horror e o terror. A repulsa é considerado o nível mais básico do medo. Ela vem nas nossas vidas quando sentimos nojo de algo e serve para nos proteger de possíveis alimentos que nos causariam mal ou de chegar perto de um local ou pessoa que aparenta estar doente. Também é algo intrínseco do ser humano, e mesmo causando reações físicas diferentes do medo, é considerado parte dele porque vem do pressuposto de que sentimos medo de chegar perto dessas coisas que podem nos prejudicar. Seja comida estragada, um inseto desconhecido, um lugar que cheira muito mal, também fazendo parte do nosso instinto de sobrevivência. O que responde porque sempre tem alguma cena meio nojenta em obras de terror. O horror vai para o lado do inacreditável ou impossível. É colocar a pessoa de frente para algo incompreensível e fazer ela reagir a uma anormalidade. Nós humanos, por mais caóticos que tentamos ser, somos criaturas que buscam estabilidade e certezas, nem que seja pouca.
Quando nos deparamos com o impensável, colocamos essas certezas em xeque e questionamos até pontos que nem foram tocados pela obra. A grande característica do horror é o medo do desconhecido, daquilo que não sabemos explicar. Nós sabemos que tem algo ali, só que não sabemos o que. Então ficamos na dúvida de se enfrentamos ou fugimos. Para o nosso lado animal, esse sentimento é aquele que nos deixa alerta, mesmo sem saber contra o que estamos lutando. A gente sabe que tem algo errado, só não sabemos o que. E o terror é o grande palco usado para o suspense. A nossa imaginação pode ser inimiga em momentos cruciais, enquanto o horror diz que existe algo ali. Mesmo não sabendo o que é, o terror te questiona se tem algo ali mesmo ou não, e te desafia a ir descobrir. O terror brinca com a falta de informação, e por estarmos nervosos ou ansiosos nesses momentos, acabamos imaginando a pior cena possível. Um bom exemplo disso é quando você olha para o escuro e não sabe se tem algo te olhando de volta. Logo você começa a ficar aflito e enxerga rostos e formas onde antes não tinha. O seu cérebro começa a ver padrões que não existem, porque para ele é melhor inventar algo que você possa enfim identificar do que permanecer na dúvida para sempre. E eu vou parafrasear o grande rei do terror, Stephen King. Não é necessariamente a aberração física ou mental que nos aterroriza, mas a falta de sentido e ordem que essas anormalidades podem apresentar. Tá, beleza. Então a gente viu que sentir medo é normal e que faz parte do nosso dia a dia. Também vimos que existe o lado bom e o ruim de sentir medo, e que ele é bem mais complexo do que a gente imaginava. Mas e aí? O porquê que a gente consome terror no entretenimento? Uma das respostas é que nós não gostamos de sentir medo em si, mas do resultado que ele proporciona. O medo gera níveis altos de estresse, trazendo ansiedade e até raiva dependendo da pessoa. Só que logo após levarmos um susto ou alcançarmos um lugar seguro e se estivermos fugindo de um monstro, o nosso cérebro libera uma boa dose de endorfina, que causa sensação de relaxamento. Essa endorfina pós-medo faz com que histórias de terror sejam atrativas para aqueles que queiram repetir as doses. Quando você enfim consegue matar aquele boss super difícil e dar aquele respiro de alívio de poxa, finalmente... Nessa hora você também recebe dose de endorfina. Você estava tão tenso e com medo de perder o seu progresso que o seu cérebro precisou te acalmar. E cada um procura essas doses de forma diferente. Eu particularmente não tenho vontade nenhuma de jogar Cuphead ou Celeste, que são jogos conhecidos por ser muito difíceis e punitivos. Mas como eu adoro terror, eu consigo essas minhas doses em jogos assustadores. Outra explicação é para quando a gente está com algum problema ou uma situação difícil na nossa vida. E para tentar tirar isso da cabeça, nós procuramos nos incomodar com outra coisa. Algumas pessoas procuram assistir ou jogar alguma coisa para tentar relaxar, mas dependendo da situação, ela não vai conseguir simplesmente esquecer algo e forçar o relaxamento. Vai continuar pensando no problema mesmo assistindo um filme lindo da Disney. Se bem que a Disney tem feito um filme que é só para chorar, né? Aí essa pessoa se coloca numa situação em que o personagem dela está em risco. Tem muita tensão rolando, coisa de vida ou morte. É mais fácil esquecer os problemas por um tempo, e não que a gente escolha nos preocuparmos com isso ou com aquilo. É que o nosso cérebro bloqueia certos pensamentos quando tem outros que parecem mais urgentes. Também existe a teoria noticiada por sites de artigos científicos como o Hype Science, de que pessoas que gostam de terror no entretenimento costumam conseguir separar melhor a ficção da realidade enquanto estão assistindo. E um exercício que você pode fazer para tentar melhorar essa separação é realmente procurar vídeos dos bastidores para ver como essas cenas são feitas. Que foi basicamente o que eu fiz. Aí toda vez que você assistir, você vai lembrar como aquilo foi feito e aquilo vai te aliviar. E de acordo com o artigo Por que Gostamos de Sentir Medo, do Hospital Albert Einstein, nos expor a tensões em ambientes seguros, como em filmes e jogos de terror, pode ajudar o nosso cérebro a treinar para poder experienciar coisas ruins na vida real. Todo mundo vai passar por algo difícil na vida, não importando quem você seja, então às vezes é bom estar preparado. Além disso, essas experiências podem nos ajudar a nos conhecer melhor. Quando vemos no filme uma situação ruim que nos traz gatilhos emocionais fortes, ou até repulsa e vontade de parar de ver,
passamos a entender que aquilo é o nosso limite, coisa que seria horrível de entender se precisássemos passar pela experiência na vida real. E ainda mais importante, aquilo pode nos ajudar a identificar traumas e fobias que por algum motivo nós enterramos na nossa mente. E aí podemos procurar ajuda profissional para tratar do assunto. E olha só que interessante, de acordo com um estudo feito por essas pessoas aqui, eu vou deixar escrito porque é muita gente de departamentos e universidades diferentes, eles testaram mais de 300 pessoas num grupo de pessoas que consumiam terror e gostavam de terror regularmente e de pessoas que não gostavam. E viram que o grupo de pessoas que gostava estava reagindo muito melhor emocionalmente a esses meses desgastantes de pandemia. Isso aí são cérebros treinados para tragédia. E esse é um ótimo gancho para eu dizer o que eu sempre respondo quando alguém me pergunta por que tem tanta gente que gosta de terror. É uma busca por todas essas experiências e situações que eu comentei antes, mas dentro de um ambiente seguro. Ninguém quer passar por coisas ruins na vida real. Tem gente que não quer nem tentar esportes radicais e perigosos para ter essas doses de endorfina. Mas quando nós temos uma forma de conseguir essas doses sem correr um risco real, fica fácil entender o porquê tem tanta gente que gosta de terror. Sentir medo, tensão, liberar endorfina e logo vir aquele alívio de estresse quase instantâneo e sem estar em perigo é muito bom. E esse foi o especial de Halloween desse ano, mas espera que vai ter mais esse mês, hein? Eu espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco melhor esse universo do terror e que também ajude as pessoas a pararem de achar que quem gosta de terror é do mal. Compartilha com os amigos se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!